Questão 14. Um laboratório está desenvolvendo um braço robótico cuja movimentação se dá a partir de um servomotor controlado por PWM. PWM, do inglês Pulse Width Modulation, é uma técnica para a obtenção de sinal analógico através de um sinal digital. Neste caso, o sinal digital consiste em uma onda quadrada que alterna regularmente entre os níveis alto e baixo. Um exemplo é o sinal mostrado na figura. Você vai alternando aqui entre níveis altos e baixos, uma determinada largura de pulso, e isso vai gerar um sinal variável entre 0 e 5 volts. Algo que a gente também já explicou em uma das questões anteriores, que também está aparecendo aí no card agora. A razão entre a largura do pulso e o período total da onda quadrada é chamada de duty cycle. O braço robótico em questão varia sua angulação de 0 a 100 graus. Para obter 0 graus, o sinal é modulado para uma largura de pulso de 1 milissegundo, enquanto que para 100 graus, a modulação produz uma largura de pulso de 2 milissegundos, ambos considerando um sinal com 80 Hz de frequência. Qual o duty cycle necessário para obter uma angulação de 70 graus no braço robótico? Então, pessoal, fazendo uma revisão muito basicona aqui. A tecnologia PWM, basicamente, a gente vai ter um determinado sinal que vai estar sendo enviado durante um determinado período de tempo. Digamos que esse sinal ele tem uma duração de 1 segundo. Ou seja, a gente faz aqui um gráfico rapidinho. A gente tem que a cada 1 segundo, esse sinal ele tem uma duração completa. E aí, se dentro desse 1 segundo a gente varia entre 0 e 5 volts, por exemplo, a gente passa metade do tempo, aqui 0 como 5 e outra metade como 0, no final das contas é como se a gente tivesse... E isso aqui se repete, né? Isso aqui se repetindo. A gente passa aqui metade do tempo como 5, metade como 0, e isso aqui vai ciclando. No final das contas, é como se a gente estivesse passando, em média, 50% do tempo no sinal ativo. E aí, isso aqui, no caso, então, seria um duty cycle de 50%, porque é como se ele estivesse passando, então, 0,5 segundos nos 5 volts. E aí, como o tempo total é 1, isso aqui equivaleria a 50%, e no final das contas produziria para a gente uma tensão equivalente de 2,5 volts, metade da tensão total. Então, variando justamente esse sinal de tensão ao longo dessa largura do pulso, por isso modulação por largura de pulso, que a gente consegue atingir valores. Ou seja, se a gente aumenta esse comprimento de onda, ou seja, aumenta, melhor dizendo, aumenta o tempo que essa onda passa em 5 volts, a gente aumenta a tensão final equivalente. Se a gente diminui esse tempo que ela passa em 5 volts, a gente diminui a tensão final equivalente. É basicamente isso o PWM. Então, aqui a gente tem a seguinte relação. O braço robótico ele tem uma angulação que varia entre 0 a 100 graus. E aí lembra que aqui que eu falei que, por exemplo, para produzir 2,5 volts, ele tem que passar 0,5 segundos ativo. Nesse caso aqui, ele diz que para ele produzir, aqui a gente já vai ter uma outra escala, que para ele produzir esses mesmos 100 graus, ele tem que passar 2 milissegundos ativo. E para produzir 0 graus, ele tem que passar 1 milissegundo ativo. E aí, nesse caso, vejam que a gente tem duas escalas diferentes, mas que estão relacionadas entre si, onde 0 equivale a 1 milissegundo e 100 graus equivale a 2 milissegundos. E aí a questão diz que a gente precisa saber o duty cycle para uma angulação de 70 graus. Então, primeiro, para saber o duty cycle, a gente precisa saber o comprimento desse pulso, a largura desse pulso aqui, equivalente aos 70 graus. Como a gente já tem essas duas escalas relacionadas, a gente precisa fazer aquela operação de conversão de escalas. Então vamos lá. O valor que a gente tem na primeira menos o fundo da escala, 70 menos 0, dividido pelo range da escala, valor máximo menos valor mínimo, algo que a gente também já viu nessa questão que está aparecendo aí no card. Isso daqui tem que ser igual, então, novamente. Esse valor que a gente pode chamar de x, já que é o que a gente está precisando achar, menos o fundo da escala, x menos 1, dividido por o range da escala, valor máximo menos valor mínimo, 2 menos 1. 70 menos 0, 70, 100 menos 0, 100, aqui a gente simplifica, 7 sobre 10. É igual a x menos 1. E aí, nesse caso, então, a gente vai ter que x passa para esse outro lado, 7 sobre 10 é o que a gente já pode simplificar para 0,7. Então, x está negativo, passa para cá positivo, a gente vai ter x igual a 1 mais 0,7. X, então, é igual a
1,7 milissegundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a largura de pulso de 1,7 milissegundos, a gente vai produzir 70 graus no braço robótico. Mas veja que a questão ela pede o Duty Cycle. O Duty Cycle é justamente a relação entre largura de pulso do sinal que a gente está enviando e a largura de pulso total daquele sinal em si. Ou seja, mesma coisa como a gente calculou. Digamos aqui, a gente sabe que para esse sinal de 2,5 volts teríamos uma largura de pulso de 0,5 para o sinal, dividido pelo 1 segundo, que é o tempo total daquele sinal. E isso daria, então, 50%. Nesse caso aqui é a mesma coisa. A gente vai pegar 1,7, dividir pelo tempo total do sinal, ou seja, o período do sinal, e transformar isso em porcentagem. Esse vai ser o Duty Cycle, o ciclo de trabalho. E agora, então, que a gente já tem esse sinal, basta descobrir qual é o comprimento total, a largura total desse sinal. Como é que a gente pode descobrir isso? Vejam que a questão diz que esse sinal ele tem 80 Hz de frequência. Ou seja, esse sinal ele varia, ele muda, ele atualiza 80 vezes em 1 segundo. Se esse sinal ele varia 80 vezes dentro de 1 segundo, a gente pode achar que a variação dele a um único sinal dura, então, 1 sobre 80 segundos. Porque, vamos lá, dentro desse intervalo aqui de 1 segundo, ele vai variar, vai atualizar 80 vezes. Se ele vai atualizar 80 vezes, se a gente pega esse 1 segundo e fraciona por 80 pedaços, a gente descobre qual é o tempo de duração de um único sinal. E esse tempo é justamente 1 sobre 80. Mas aqui, como o sinal que a gente está trabalhando é em milissegundos, e esse aqui é 1 sobre 80 segundos, a gente multiplica isso por 1000, já que 1 segundo equivale a 1000 milissegundos, para converter de segundo para milissegundo. Então a gente teria 1000 sobre 80, que é a mesma coisa que 100 sobre 8 milissegundos. Esse daqui é a largura total do sinal. E agora a gente faz então 1,7 dividido por 100 sobre 8. 1,7 a gente pode expandir para 17 sobre 10. E aqui a gente sabe que divisão por fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui é um 8, né? Não é tá parecendo um 3. Então multiplica pelo inverso da segunda. Aí aqui a gente tem duas possibilidades. Ou a gente calcula direto 17 vezes 8, que eu acho que pode ser mais fácil, não é um cálculo tão direto. E aí, calculando 17 vezes 8, a gente vai ter 8 vezes 7, 56. 8 vezes 1, 8, mais 5, 13, 136. Nesse caso, então, a gente passa como sendo 136 dividido por 1000. Então a gente corre a vírgula 3 casas para a direita. 0, na verdade, como esse aqui a gente quer em porcentagem, e esse daqui é o valor decimal, a gente multiplica isso daqui por 100. Para transformar em porcentagem, já simplifica com esses outros dois zeros. Então ficaria 136 dividido por 10, que é 13,6%. Algo que a gente já encontra aqui na letra D. E aí, se a gente quisesse fazer simplificando, a gente poderia aumentar esse aqui 17 para 20. E aí a gente teria 20 sobre 10, mesma coisa que 2, vezes 8 sobre 100. Assim a gente teria 16 sobre 100, que a gente multiplica pelo 100 para transformar em porcentagem, corta, e a gente teria aproximadamente 16%. Aí aqui, nesse caso, a gente poderia ficar em dúvida entre 21,2% e 13,6%. Mas veja que aqui a gente simplificou aumentando. Se a gente aumentou o valor, significa que o valor que a gente encontrou é um valor maior que o valor real. Se a simplificação for para cima, então o valor real ele é menor do que esse daqui. Então teria que ser um valor menor que 16%. E aí nesse caso eu só encaixaria o 13,6 porque 7 já é muito menos, né? E como aqui a gente só simplificou 17 para 20, não caberia o 7. A resposta da questão 14 é isso, é a letra D.